para quem sente o desejo de louvar, né, na igreja, louvar o Senhor, de pregar, de falar do amor de Deus, de dar saudação na igreja e não consegue, este vídeo é para você. Eu vou contar a minha experiência, como que foi minha experiência, como que eu consegui vencer a timidez e começar a pregar a palavra, a louvar. Desde criança eu sempre fui muito tímida, mas muito mesmo, ao extremo. A timidez me atrapalhava tanto que eu não tinha coragem de pedir nem a professora para mim ir no banheiro, nem pedir licença para sair da sala, nada. Porque eu tinha medo, tinha vergonha, eu não conseguia falar, às vezes eu não entendia a atividade e tipo, eu não conseguia ir lá falar com a professora, eu não entendi, explica de novo. Então eu saía prejudicada com isso, porque eu nunca consegui falar, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu não tinha amizade na escola, porque eu não conseguia fazer amizade, eu era tímida demais, eu não tinha assunto, eu não sabia como aproximar das pessoas. Então isso sempre atrapalhou a minha vida. Quando eu voltei a aproximar de Deus, uns 24 anos eu acho, eu comecei para a igreja, comecei a orar, buscar Deus. Deus começou a usar pessoas para falar comigo, que queria que eu louvasse lá na frente, que quando eu louvasse Ele ia operar através da minha vida e queria que eu ministrasse a palavra, que Ele tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe, com a missão, com o propósito. E aí eu comecei a entender que eu não tinha que fazer minha vontade, mas sim a vontade de Deus. E eu falei, não, eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores, os planos de Deus são maiores do que o nosso. E até então era um momento, nada na minha vida assim nunca dava certo. Eu me sentia assim que eu não tinha valor para as pessoas. E quando eu vi assim que Deus olhou para mim, me escolheu e confiou em mim, eu falei, não, eu preciso fazer o que o Senhor quer. Então, eu percebia que eu não conseguia. A primeira vez que me deram a oportunidade de ir lá na frente falar de Deus, foi muito difícil. Eu comecei a tremer muito, consegui ficar com muita falta de ar, tremer, ficar muito nervosa, eu não consegui quase falar, consegui só ler mesmo o versículo e ir para o meu lugar e sentar. E eu falei, não, eu preciso vencer. E aí foi quando eu comecei a orar. Eu falei, não, eu não consigo. Eu sozinha não consigo, mas eu vou orar. Eu falava, Senhor, tira de mim essa timidez, tira de mim esse medo, tira de mim, me deixa eu fazer a tua vontade. E comecei a pedir a Deus. E não demorou muito. Aí quando eu sabia que eu ia ter oportunidade, que ia me chamar lá na frente, antes eu começava a falar comigo em espírito. Em espírito eu falava assim, Deus tira de mim, Deus tira de mim, tira essa timidez, tira esse medo, essa ansiedade, tira. Aí quando eu chegava lá na frente eu conseguia falar um pouco. E aí eu comecei a louvar o Senhor, eu percebia que por mais que eu não tenho aquela voz toda, aquela voz bonita, mas eu sentia que as pessoas sentiam a presença de Deus quando eu louvava. Até as crianças chegavam para mim e perguntavam, você vai cantar hoje? Assim, elas perguntavam, eu gosto como você canta e tudo. Aí eu falei, nossa, eu preciso realmente fazer a vontade de Deus, porque Deus vai fazer algo, tem algo para fazer através de mim. E aí Deus começou a falar também para mim pregar a palavra, me falar do amor dele. E aí foi quando, aos poucos, Deus foi tirando. E um truque muito meu assim que eu tenho que eu sempre para vencer a timidez foi assim, eu chegava lá na frente e eu não ficava olhando nos olhos do povo, não ficava olhando, encarando a multidão, olhando para quem é quem, focando nas pessoas. Não, eu não focava nas pessoas, eu chegava lá na frente e aí eu não olhava assim para ninguém, é como se não tivesse ninguém na minha frente e eu fazia o que eu tinha de fazer. Se era louvar, eu ficava em espírito assim, louvava, me entregava. Se fosse a palavra, fosse administrar a palavra, eu me entregava ali, sabe? Como se tivesse ali só eu e Deus mesmo, não olhava para as pessoas. Porque se você ficar olhando para as pessoas, olhando nos olhos das pessoas, você se intimida, você se perde na mensagem, você não consegue muito se comunicar. Eu tô falando isso para quem é tímido, né? Não é para todas as pessoas, né? Para quem é tímido, se perde muito, né? Então o segredo é não ficar olhando para as pessoas, encarando, olhando quem tá, quem não tá, o que o povo vai achar. Não, foca no que você vai fazer ali, foca no Espírito, em Deus e deixa Deus te usar. Então esse é um truque muito bom para não intimidar na hora que você vê muita gente, você
um público sentado ali para te ouvir naquele momento e você ficar focando, não foque nas pessoas, foque em Deus, foque na palavra, foque no louvor que você vai oferecer. E isso é um truque que funciona muito comigo. Hoje eu já consigo falar, não intimido, pode ter multidão assim, pode ter bastante gente que eu consigo pegar o microfone, que eu consigo ir lá, que eu consigo falar, eu não tenho mais medo não, sabe? Mas não foi difícil vencer a timidez não. Com oração, pedindo a Deus para me ajudar e fazendo nesse truque que eu falei de não ficar olhando nos olhos da pessoa, imaginar, será que eu vou errar a letra? Não, eu estou dando o melhor para o meu Deus, o melhor que eu posso, tá? O que eu estou fazendo é para o Senhor, é para agradar o Senhor. Então, assim, nunca pense em ficar agradando os outros. Será que vai gostar? Será que não vão gostar? Pense somente em agradar a Deus, porque é tudo para Ele, né? O louvor é para Ele, a honra é para Ele, a palavra é dele. E é Ele que vai moldando, é Ele que vai lapidando. Quando Deus chama a gente, Ele chama, Ele capacita, né, os escolhidos, né? Ele chama para você, se você ainda não tem dom, você não sabe falar como Jeremias, Senhor, mas eu não sei falar. Não, só vai, se disponha, se coloque de pé, abra a boca que eu falarei. Então foi isso que eu fiz, para abrir a boca, sempre deixei Deus falar, me coloquei na posição, disse eu vou fazer o que o Senhor, a tua vontade, e pedir ajuda dele, orando, sempre é bom a gente orar, pedir a Deus para fazer por a gente tudo aquilo que a gente não consegue fazer. A gente fala, Senhor, me ajuda, eu não consigo, tira essa timidez, me ajuda, assim, entendeu? Então Deus, ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Tem coisas que só para Deus mesmo, né? A gente não consegue fazer. Então foi dessa forma que eu venci a timidez e comecei a fazer a vontade do Senhor, a fazer a obra. E graças a Deus hoje não tenho medo não, tá? Encarar as pessoas. Quando eu comecei a gravar vídeo também na internet, foi quando começou a pandemia. Eu falei, não vou parar de pregar, eu preciso pregar de alguma maneira. E aí eu fazia os vídeos, então os vídeos para mim foi um pouquinho mais difícil, porque quando eu tinha um público, para mim falar para o público ali na igreja, lá na frente, para mim era mais fácil do que eu olhar para um vídeo, olhar para uma tela e conseguir deixar Deus me usar e transmitir assim aquela mensagem. Então para mim também foi difícil, mas eu venci, eu falei não, por amor ao Senhor, às coisas de Deus, a gente precisa vencer as barreiras, vencer os desafios e ir em frente, tá? Então, para você que Deus te chamou, se você sabe que você tem um chamado, que você precisa louvar, que você precisa pegar a palavra, pede a Deus para tirar de você a timidez, pede a Deus para te ajudar, pede a Deus para toda vez que você tiver que ir lá na frente, Deus ser com você, Deus vai comigo. Sempre eu pedi ao Espírito Santo, vai comigo, não me deixa só não. Na hora que estiver falando, fala através de mim, não me deixa só não. E aí foi muito fácil, né? Hoje eu consegui, graças a Deus. E tô aqui, né? Dizendo sempre, todos os dias pro Senhor, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, porque eu não sou nada, eu não tenho um título nenhum, eu não busco título e não busco reconhecimento, mas apenas eu me identifico como uma voz que clama no deserto. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, tá? Fiquem todos com Deus. Não esqueça de dar um like neste vídeo, né, Jack? Ó, pede o povo para dar um like, Jack. Ó, aqui meu companheiro de vale de oração que vem comigo, né? Dá um like aí, deixa sua amém nos comentários e compartilhe também com mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.